Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de reflexão, momento de espiritualidade, de reflexão da palavra de Deus. E eu, mais uma vez, eu quero te acolher, a você que está chegando sempre aqui comigo pela primeira vez. Quero te dar boas-vindas aqui. Boas-vindas a você que chegou. E quero te pedir para que você se inscreva no canal, se não é inscrito, e deixe aí seu joinha like. E sem delongas, hoje nós vamos fazer uma breve reflexão no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Darmos sequência. E você, está gostando de refletir a palavra aqui comigo? Então, toma lá sua Bíblia e vamos lá dar continuação. Nós vamos lá no capítulo 17 hoje, do Evangelho de São Mateus. Vamos lá. A Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: Não falem com ninguém sobre o que vocês viram, antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhes perguntaram: Por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É certo que Elias, virá e há de restaurar todas as coisas. Mas eu lhe digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem deverá sofrer por causa deles. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é um dos evangelhos mais, como eu quero dizer assim, mais emocionantes da palavra de Deus, da transfiguração. É um evangelho onde Jesus, né, ele transfigura, né, diante dos discípulos. E, e juntamente com Jesus está o profeta Elias, Moisés, está junto com Jesus na transfiguração. E os discípulos eles ficam deslumbrados com aquele acontecimento, né? Que eles estão vendo, aí Pedro se empolga, já fala que quer construir tenda, porque ele realmente está sentindo que um lugar maravilhoso, um lugar que ele gostaria de permanecer ali para sempre. Mas isso é um momento de glória, um momento em que Jesus mostra ali, demonstra sua grandeza. E assim como no batismo, né? Aí são 2 fases da Bíblia que aparece a voz de Deus. No batismo, onde quando Jesus se batizava no Rio Jordão, pelo João Batista, né? Que Jesus diz: Eis, esse é meu filho amado, né? Em quem eu coloco toda a minha alegria, me complacento. E aí depois Deus também fala lá na transfiguração, né? Jesus diz assim, Deus fala novamente, se ouve a voz de Deus
Novamente, na transfiguração, onde Deus fala assim: Este é meu filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. O discípulo cai por terra. Então, a voz de Deus, e dessa voz, os discípulos não aguentam ouvir, né? É muito forte. E eles caem por terra. E eles ficam assustados com medo. Aí Jesus, logo. Essa é uma visão de céu, uma visão de paraíso, né? Aquela visão onde eles estavam lá, na transfiguração, eu acredito que seja uma visão de paraíso mesmo, uma visão de paz, aquela visão que Jesus contemplou e os discípulos pôde pegar um pouquinho, né? Eles como desta visão do próprio Deus, olhando, Deus lá presente, naquele lindo momento. Essa é a visão de paraíso. Mas o Pedro queria ficar por ali, mas não, né? Ele falou, não, temos que continuar, né? Vocês vão ver o Filho do Homem sofrer. Então, aí Jesus pegou neles e quando eles estavam deitados, ele falou, levanta, não tenham medo. E erguendo os olhos, eles não viram mais aquela visão esplêndida, maravilhosa, né? Do profeta Elias, Moisés, estava lá conversando com Jesus, que já haviam ressuscitado e já estavam na glória de Deus, né? E o que que acontece? Quando acontece isso, aí eles tinham que descer, né? Não é ficar ali próximo de Deus na montanha. Eu sempre venho aqui e falo para você, o subir a montanha, o se aproximar de Deus, o ir. Jesus sempre vai à montanha. E nessa montanha Jesus transfigurou. Ele está próximo de Deus. Quando Jesus vai para aí tem que descer a montanha novamente, né? Levante-se. E Jesus disse: venham. Quando desciam da montanha, eles desciam, né? E eles ordenaram: não falem a ninguém sobre o que vocês viram. Até que Jesus ressuscite dos mortos, né? Até que Jesus venha na sua glória. Eram para eles manter, né, o silêncio. Aí eles ainda comentaram as pessoas elas queriam saber quem era Jesus. E elas achavam que Jesus era tanta coisa, como no vídeo anterior, uns achavam que era um profeta, outros achavam que era Elias, outros achavam que era Jeremias, e até o mesmo João Batista. Mas João Batista estava no mesmo local, no mesmo contexto da história. João Batista estava ali. Ele havia morto, mas estava debaixo da terra. Mas os outros também. Mas os outros já haviam muitos anos, né, passado pela terra, né? Quando eles diziam que João Batista também poderia ser Jesus. Como que Jesus ia ser João Batista se eles estavam no mesmo local? Como que ia ser o outro? Aí o que que aconteceu? Aí daí Jesus pegou e disse para eles responderam assim: é certo que Elias virá, né? Eles colocavam muito sobre Elias, que Elias que era o Salvador, e Elias, Jesus disse a eles: não, Elias já veio. Elias já veio, mas não ouviram Elias. Como eles nunca escutam. Sabe? Então, eu tô com um brilho aqui nos olhos por causa da lâmpada. Eles nunca escutam, eles nunca escutaram, acreditaram no profeta Elias. Elias era um profeta, eles não acreditaram no profeta Elias. Negaram todos os profetas, inclusive Elias. Aí ele falou, é certo que Elias virá, mas já veio. Ele não vai vir de novo. Quem vem agora, quem vem é Jesus. E eles também não acreditaram em Jesus, né? O que fizeram com Jesus? Mataram Jesus, né? Fizeram com ele, ó, Jesus falou todos, mas fizeram com ele tudo quanto quiseram, eles, né, os profetas. Aí Jesus falou assim, também o filho do homem deverá sofrer. Até Jesus ia sofrer. Jesus ia ser morto, mas ia ressuscitar no terceiro dia. Mas os discípulos não tinham essa compreensão ainda. Não tinha compreensão da ressurreição de Jesus, né? E aí foi que Jesus falou, então os discípulos entenderam que eles estavam aqui, ó. Então, os discípulos entenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Então, essa parte. Porque João Batista, a lei dizia que João Batista era o último profeta, né, que veio e que mataram João Batista também. E Jesus, né, é o Salvador, o Messias também mataram, mas Jesus ressuscitou no terceiro dia para mostrar que
que Jesus é o Salvador, que ele veio para nos salvar e que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E ele está no meio de nós. Ele está em quem acredita, ele está no meio de quem acredita no Senhor. É nós. Nós nunca vimos, mas nós acreditamos, nós cremos. Eu acredito, né, que você está aí do lado, crê em Jesus. Você acredita na salvação, na ressurreição e na vida. E crê em Jesus Cristo. Então é isso. Vou ficar por aqui hoje, nessa reflexão, breve reflexão, e vamos fazer, eu te peço para que você também tome a sua Bíblia, faça essa reflexão da palavra de Deus, traga para o seu coração de fé, de esperança e de amor, que você possa não duvidar, não duvidar, não, não queira ver para crer, creia, creia sem menos ver. Creia que Jesus é o Salvador da sua vida. Tenha fé, acredite. E para aumentar a sua fé, venha, toma a sua Bíblia e venha sempre comigo refletir a palavra de Deus. E olha que tem muitos vídeos desse, de reflexão da palavra de Deus. Aqui no canal Madalena Siqueira, só de salmos tem 150 vídeos, onde eu coloco todos os salmos bíblicos. São 150 salmos aqui refletidos. Tem mais de 150 porque tiveram salmos que levou aí umas 3 gravações, 4 de vídeos. É o salmo número 17. É o salmo mais longo. Então, assim, tem muitas reflexões da palavra de Deus aqui contigo, né? Pega e assiste esses vídeos, né, que eu faço as reflexões da palavra. E a minha gratidão por você permanecer até aqui comigo e até o nosso próximo vídeo.